Fiquei olhando pro meu laptop, relendo as mensagens do grupo que eu nunca devia ter visto. Alguém, provavelmente o assistente do Jonah, que sempre foi certinho, mandou as capturas de tela pro meu e-mail anônimo. Jonah, reunião amanhã às 10 horas para fechar a venda do texto. Ordem M2A. Mara, colocamos a Emily. Mara, ela nem é da família de verdade. Jonah, exato, ela só vai atrapalhar de novo. Lembra do papo furado dela sobre dividir o capital? Mara, ela acha que isso aqui é uma cooperativa ou sei lá. Ridículo. Fechei o notebook com força, e meu maxilar travou. A ironia era quase engraçada. Eu estava lendo aquilo tudo do meu escritório particular, no 52º andar da torre da Everlyn Labs, no centro de Seattle. Eu era a fundadora, engenheira-chefe e maior acionista. Fiquei 5 anos trabalhando na Surdina, construindo uma das empresas de biotecnologia mais inovadoras do noroeste dos Estados Unidos. Os jornalistas me chamavam de tempestade silenciosa. Os investidores diziam que eu era uma visionária. Minha madrasta ainda me achava ingênua. Eles não sabiam de nada. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Minha mãe casou com o Patrick Wittmann, um consultor biomédico rico, que já tinha 2 filhos, o Jonah e a Mara. Eles eram chiques, cheios de contatos, e já estavam a caminho das universidades de elite. Eu era a de fora, a que ninguém notava. A Trick me disse uma vez que eu tinha jeito para lidar com a equipe de suporte. Falou como se fosse um elogio. Enquanto Jonah puxava saco de executivo e Mara viajava o mundo com tours de inovação, eu servia mesa em restaurante e aprendia engenharia de sistemas neurais por conta própria, em curso online e laboratório aberto. Eles riram de mim quando falei da ideia de dividir o capital. Aquilo foi a última vez que tentei ajudar a Whitman Biotech. Me humilharam e me mandaram sair da sala. Só que 2 meses depois, eu fundei a Everlyn Labs. Hoje, eles estão prestes a vender a empresa falida deles, e não fazem ideia de quem está por trás disso. Ainda não. A ideia que eu tive, usar inteligência artificial para melhorar a biotecnologia para pessoas de verdade, não só para lucro, virou o coração da Everlyn. No primeiro ano, pegamos o contrato da Cascade Med, que a Whitman achava que ia ser deles. Em 3 anos, viramos o maior concorrente deles. E agora, depois de várias compras discretas e investimentos bem camuflados, eu estava prestes a fazer o que parecia impossível, comprar a Whitman Biotech. O império deles estava desmoronando. Anos de nepotismo, gastos sem noção e campanhas públicas desastrosas acabaram com o valor da empresa. Vários contratos grandes tinham sido cancelados. O conselho deles estava em pânico. Foi aí que a Everlyn apareceu com uma proposta de compra limpa, generosa, tão boa que eles mal acreditaram na sorte. A única coisa estranha era que o CEO misterioso, conhecido só por um apelido, exigia que tudo fosse tratado por um advogado. Jonah e Mara nem questionaram. Achavam que era algum bilionário recluso querendo deixar um legado. Eles não faziam ideia. A tela do meu computador piscou. Notificação de reunião. Lembrete. Votação do Conselho de Emergência da Whitman Biotech. 15 horas. Eu tinha pedido esse horário semanas atrás. Bem quando vi Jonah e Mara bloqueando a agenda deles para fazer uma apresentação secreta pro tal CEO fantasma da Everlyn. Eles achavam que iam impressionar um novo investidor. Mas, na verdade, iam conhecer a nova chefe deles. Abri a gaveta da mesa e peguei uma foto antiga. Eu, com 17 anos, ao lado da minha mãe num dia chuvoso em Green Lake. Ela morreu 1 ano depois. Patrick casou de novo em 6 meses e Angela apagou o nome da minha mãe dos registros da empresa logo em seguida. Você não é mais uma criança. Ela disse fria. Vai ter que construir seu próprio futuro. Então foi isso que eu fiz. E agora? Estava comprando a empresa que ela tentou apagar da minha história. Toquei no meu fone de ouvido. Nádia, tudo pronto? Sim, senhorita. Kim, o jurídico está preparado. Só falta o conselho assinar. Jonah e Mara ainda acham que estão lidando com um professor aposentado do MIT. Sorri, eles caíram direitinho no perfil falso que criamos no outono passado. Um senhor recluso, com um passado misterioso e muito dinheiro. Exatamente o tipo de rei da tecnologia que eles respeitam. Perfeito, falei. Certifique-se de que a reunião esteja sendo gravada. Quero tudo registrado. Entrei no banheiro privativo. A mulher no espelho não parecia em nada com a adolescente de antes. Aquela que eles zombavam. Queixo firme, blazer azul marinho sob medida, cabelo liso, olhos calmos, força silenciosa. Estava pronta para mostrar quem eu realmente sou.
O toque final. Óculos finos, discretos, nem precisava deles, mas davam o ar de distância certo para evitar reconhecimento. Para quem não me via desde os 17 anos, eu era só uma executiva elegante e inteligente. Senhorita Kim, a voz da Nadia voltou pelo interfone. Os Whitman chegaram. Estão na sala 2C e a câmera está transmitindo ao vivo. Quer que eu envie o link? Abre o stream no meu laptop, respondi. Lá estavam Jonah e Mara Whitman, ainda cheios de si, ainda com aquele estilo de influenciadores ricos que parecem ter acabado de sair de um jatinho particular. Jonah estava cochichando alguma coisa e mostrando o celular para Mara. Ela revirou os olhos, depois soltou uma risada alta e forçada. Você acredita que a Emily se candidatou para trabalhar aqui? Ele disse, como analista de sistemas. Como se a Evelyn fosse aceitar isso, Mara debochou. Faculdade Comunitária de Seattle? Triste. Ouvi dizer que ela está trabalhando numa garagem em Redmond, ele completou. Trágico. Eu não reagi, queria ouvir tudo aquilo. Aquele currículo era meu, um vazamento planejado, um perfil falso no LinkedIn, montado só para enganar. Era tudo isca. Eles achavam que eu queria um lugar na mesa deles. Mal sabiam que o prédio inteiro já era meu. 14h25. Tá quase na hora do show. Antes de abrir a porta da sala de reuniões, respirei fundo uma última vez. O que ia acontecer dali pra frente mudaria tudo. Nadia, falei pelo microfone, avisa os Whitman que a reunião vai começar um pouco mais cedo. E quando me anunciar, chame de senhorita. Hey. Levantei da cadeira, ajeitei o blazer preto, peguei os documentos finais da compra. Foram 17 anos sendo ignorada, chamada de exagerada, tratada como só a filha da primeira esposa, anos vendo eles jogarem fora chances que nem mereciam. Tudo me trouxe até aqui, este momento, esta sala. Pensei na minha mãe, de como os olhos dela brilharam quando eu montei meu primeiro modelo de interface neural, aos 14 anos, e de quando ela me disse baixinho que o verdadeiro legado não é herdado, é construído, tijolo por tijolo, por quem nunca foi convidado. Quando estiver pronta, senhorita, hey, a voz de Nadia soou, firme e leal. Olhei uma última vez no espelho. Ajustei os óculos, levantei os ombros. Então caminhei até a sala 2C. Cada passo com meu salto soava como justiça no chão de mármore. Através do vidro vi Jonah e Mara, ainda tranquilos, ainda cheios de si, ainda achando que o mundo devia algo a eles. Nadia me esperava na porta calma. Ela foi minha primeira contratação na Evelyn, uma das poucas que sabiam de toda a verdade. Quer que eu anuncie? Ela perguntou. Pode começar, respondi. E se você que está assistindo quiser ver o momento em que a verdade derruba o império, fica até o final. Você não vai querer perder. Respirei fundo. Todos os anos de exclusão estavam virando força. Nadia abriu a porta e disse com voz firme. Senhor e senhorita Whitman, apresento a vocês e Rei, CEO da Evelyn. Eu entrei. Jonah e Mara se viraram esperando outra pessoa. Os rostos mudaram. Primeiro educados, depois confusos, depois pálidos. Olá, Jonah. Mara, falei, com um sorriso frio no rosto, do tipo que Angela costumava dar. Vamos conversar sobre o futuro da Whitman Biotech? O silêncio foi perfeito. Contei mentalmente, 12 segundos. Emily? Jonah finalmente falou sem acreditar. Isso é uma piada? Mara perguntou, chocada. Sem dizer nada, coloquei meus papéis na ponta da mesa. A cadeira do pai deles, Patrick. Agora era minha. Sem brincadeira, falei com um leve sorriso. O comentário dele sobre meu currículo até foi engraçado, mas Jonah finalmente conseguiu falar alguma coisa, mesmo que com a voz tremendo diante da verdade. Você não pode ser a Rei. Você é. Uma decepção? Interrompi, levantando uma sobrancelha. Não, só alguém que trabalhou de verdade, enquanto vocês dois queimavam toda a credibilidade que herdaram. Abri calmamente a pasta que estava no topo da pilha. Agora, os termos são os seguintes. A Evelyn vai adquirir a Whitman Biotech por 4 bilhões e 400 milhões. Alguns setores vão ser integrados e os cargos executivos reestruturados. Mara bateu a mão na mesa. As pulseiras dela fizeram barulho, quebrando o silêncio. Você enganou todo mundo. Criou uma identidade falsa. Não respondi firme. Eu protegi a minha visão. Construí algo real. Algo que eu mereço. Fitei ela nos olhos. Mara foi a primeira a desviar o olhar. Estilo não é o mesmo que conteúdo, Mara.
E aqui nessa sala, o conteúdo vence. Jonah fechou os punhos com força. A Ângela vai saber disso. O conselho já aprovou o acordo, falei, cortando ele. Inclusive a Ângela. Ela só não sabia quem estava por trás da proposta. Deixei o silêncio preencher o ambiente e então falei, com um sorriso discreto. Também estou curiosa para ver a cara dela quando descobrir. Eu quase podia ouvir os dois tentando entender, tentando ligar os pontos. Sabiam que tinham perdido. O que você quer da gente? Mara perguntou, agora com a voz mais fraca. Querer? Me recostei na cadeira totalmente tranquila. Eu já consegui. Tipo, total controle. Peguei a próxima pasta. Agora vamos conversar sobre as opções de saída de vocês. Depois, acrescentei num tom leve. Aliás, pensei em algumas funções que combinam mais com o perfil de vocês. O rosto de Jonah ficou pálido. Você tá nos demitindo? Não exatamente, respondi, deslizando 2 pastas pela mesa de vidro. Estou oferecendo cargos mais alinhados com os talentos reais de vocês. Jonah, você vai ser transferido para gerente assistente de suporte ao cliente. Mara, coordenadora júnior de operações. Redução de salário, claro, mas os dois vão ter acesso aos programas de bem-estar e desenvolvimento profissional. Aqueles que vocês costumavam zombar. Mara ficou boquiaberta. Você não pode estar falando sério. A gente não vai aceitar isso. Isso depende de vocês, respondi com calma. Podem procurar trabalho em outro lugar. Só lembrem que o contrato de vocês tem cláusula de não concorrência. E como a Whitman Biotech agora não é mais uma empresa independente, as opções vão ser bem limitadas. Jonah se recostou na cadeira com o olhar perdido. Você planejou tudo isso por anos, né? Não planejei, respondi, colocando a última pasta na minha bolsa. Eu construí. Enquanto vocês viviam de aparência, eu criei algo que realmente dura. E agora estou oferecendo para vocês algo que ninguém nunca me deu, uma segunda chance. Mesmo que seja do jeito mais difícil. Me levantei e ajeitei minha jaqueta. Vocês têm até amanhã às 9 horas da manhã. Depois disso, o RH começa o processo de entrada. Se recusarem, a segurança vai acompanhar vocês até a saída. Me virei para ir embora, mas a voz de Mara veio fraca atrás de mim. Espera, e a Ângela? O que você vai fazer com ela? Parei, com a mão já na maçaneta. A Ângela fez as escolhas dela 15 anos atrás, respondi, sem olhar para trás. Agora ela vai ter que viver com as consequências. Olhei por cima do ombro, sem mostrar emoção. E algo me diz que ela já está assistindo. Ah, e nem precisa avisar ela, acrescentei com calma. Ela já está em uma reunião com o conselho. Uma reunião muito especial. A segunda reunião do dia já tinha começado. Acontecia na sala de reuniões mais alta da Everlyn Tower, com vista linda para a Baía de Elliott. Dava para ver a Ângela lá dentro. Sempre impecável, brinco de pérola, postura rígida, parecendo pronta para impressionar algum CEO bilionário misterioso que ela achava estar por trás da compra. Nádia estava parada na porta. Eles estão prontos para você, senhorita Rei. Quer que eu anuncie? Não, falei baixinho, com um leve sorriso. Acho melhor eu mesma cuidar disso. Empurrei a porta. E vi, pela primeira vez em anos, a segurança de Angela Whitman começar a rachar. Boa tarde, falei, olhando direto nos olhos dela. Eu sou Rei, CEO da Everlyn Labs. Mas talvez alguns de vocês me conheçam como Emily Kim. A sala ficou em silêncio. Angela apertou a mão no caderno, só o bastante para eu perceber. O que veio depois foi uma aula de recuperação corporativa. Apresentei o plano da Everlyn para a Whitman Biotech. Modernização total, nova liderança, ética, transparência e uma reestruturação completa para acabar com a hierarquia que a Angela passou anos reforçando. Ela ficou imóvel, queixo travado, olhos fixos em mim, sem conseguir reagir, enquanto eu desmontava o império dela, peça por peça. Quando a reunião acabou, ela tentou se esconder atrás dos outros membros do conselho, como sempre fazia quando perdia o controle. Mas dessa vez, eu dei um passo à frente. Angela. Minha voz fez ela parar. Ela se virou devagar, e pela primeira vez em 15 anos eu realmente vi. Não era raiva, nem arrogância. Era medo. O que você quer? Ela perguntou baixinho. Quer saber como eu criei a Everlyn Labs? Como eu comprei a empresa que você disse que eu nunca ia fazer parte? Encostei na mesa firme. Do mesmo jeito que tudo que vale a pena é conquistado, trabalhando duro. Enquanto você fechava portas, eu abria outras.
Ângela ficou em silêncio. Isso não é vingança, Ângela. É justiça. É a prova de que sucesso não se herda. Ele é construído com esforço, com propósito, com coragem para valorizar o que é de verdade e não só status. Ela tremeu um pouco. Uma rachadura apareceu naquela pose de porcelana. E agora? Pra que tudo isso? A voz dela saiu fraca. Vai destruir tudo? Por quê? Não vou destruir, respondi com calma. Vou reconstruir. Expliquei. A Whitman Biotech agora vai funcionar como uma divisão da Everlin, voltada para biotecnologia ética e inovação que pense nas pessoas. O nome da empresa vai continuar, mas com outro significado. Ângela engoliu seco. E eu? Você ainda vai ter um assento no conselho. Mas agora como acionista minoritária, sua influência vai ser bem menor. Sorri. Pense nisso como uma lição de humildade. Ela se virou para sair. Estava rígida, mas não disse nada. Ah, Ângela, falei antes dela sair de vez, sobre o jantar de domingo. Acho que vou. Sim. As semanas seguintes passaram como uma tempestade silenciosa. Jonah e Mara aceitaram os novos cargos com má vontade no começo. Mas, aos poucos, começaram a escutar. Aprenderam sobre responsabilidade, sobre o peso do trabalho de verdade. Ângela ficava quieta nas reuniões, mas às vezes me olhava com algo diferente. Não era ódio, nem desprezo. Talvez, respeito. A imprensa chamou de história de vingança. Mas para mim, foi outra coisa, uma reconstrução. A maior vitória não foi comprar a empresa. Foi transformar uma cultura, um legado. Pela primeira vez em muito tempo, os funcionários da Whitman Biotech se sentiam valorizados. Era isso que eu queria deixar como marca. Inovação, integridade, impacto. A empresa que antes era símbolo de privilégio herdado se tornou exemplo de liderança com propósito e inclusão. Um ano depois da aquisição, eu estava no meu escritório, olhando o horizonte de Seattle. Tinha acabado de ler o relatório trimestral da Everlin. A Whitman Biotech, agora parte da Everlin, cresceu 42% em lucros. Não foi com corte de gastos nem com marketing vazio. Foi com projetos pensados para as pessoas, ideias que eu comecei a rabiscar num guardanapo de café 5 anos atrás. Para minha surpresa silenciosa, Jonah estava indo bem. Quando parou de querer controlar tudo e começou a ouvir de verdade, ele descobriu que tinha muito mais a oferecer do que só um sobrenome. Mara também encontrou seu espaço. Com rotina e cobrança, ela desenvolveu uma disciplina que nem ela mesma achava que tinha. Senhorita Kim, disse Nádia, seus meio-irmãos chegaram para a reunião trimestral. Assenti. Olhei de novo para a cidade lá fora. A visão tinha mudado. Todos nós mudamos. Jonah e Mara entraram. Nada de relógio caro, nada de sorriso forçado. Só postura, calma e respeito. Podem sentar. Apontei para as cadeiras na frente da minha. Vamos conversar sobre o seu progresso. Enquanto a gente avançava com os planos de crescimento, minha cabeça foi direto para minha mãe. Ela sempre dizia: sucesso não é calar os outros. É se tornar alguém que vale a pena ouvir. Eu não assumi a Whitman Biotech para destruir ninguém. Fiz isso para mostrar uma verdade mais profunda. O que constrói um legado de verdade não é o sobrenome, é o esforço. E talvez, ao reconstruir o que quase foi jogado fora, a gente tenha se tornado algo melhor. Não por vingança, mas por um propósito. E foi aí que eu encontrei algo maior que vitória. Se essa história falou com você de alguma forma, deixa um comentário. Você já foi ignorado por alguém que deveria te apoiar? Eu não criei a Everlin Labs só para ganhar. Eu construí isso para provar que força de verdade é aquela que não precisa gritar. É a que continua firme. Se quiser ouvir mais histórias assim, se inscreve no canal. Vamos manter essas ideias vivas juntos.